Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre suas vidas nesta manhã, hoje dia 3 de novembro do ano 2023. 3 de novembro do ano 2023, e agradecemos a Deus por nós estarmos aqui nesta manhã para compartilhar uma palavra de Deus com cada um de vocês. Sou o pastor Juan Teixeira e este é o nosso programa A Bíblia, o Mate e o Amanhecer. Hoje estamos também a partir das 9h30 da manhã na Rádio Pentecostales Apostólicos, onde ali também temos uma palavra de Deus diretamente do coração de Deus para os nossos corações. Hoje é sexta-feira. Queremos compartilhar com vocês nesta manhã uma palavra. E queremos começar no livro de Atos, no capítulo número 8. Livro de Atos, capítulo número 8. Comecinho da igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eventos que estavam acontecendo em Jerusalém, porque a igreja, ela começou em Jerusalém, lá no aposento alto, lá onde desceu o Espírito Santo, como línguas de fogo, onde aqueles homens, aquelas mulheres, aqueles 120 que estavam reunidos ali naquele lugar, foram cheios do Espírito e começaram então assim, fortalecidos pela presença do Senhor, a anunciar o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É algo muito interessante ler, estudar o livro de Atos. Porque no livro de Atos nós temos o começo da igreja, mas o que mais me chama a atenção no livro de Atos e que me impacta é a mensagem dos apóstolos. A maneira como eles pregavam, a maneira como eles apresentavam ao Senhor Jesus Cristo. Era uma mensagem de confronto, poderíamos dizer até de acusações, porque eles chegavam e falavam abertamente para os judeus, para os fariseus, para os escribas, para aquele que vós mataste. Aquele que vocês mataram é o que fez este milagre, como no caso do coxo da porta formosa do templo. Quando olharam para Pedro, quando olharam para João, ali então eles falaram isto. Aí, que diferença, não é? Que diferença com os nossos dias de hoje. Estou no capítulo número 8, aqui do livro do Atos dos Apóstolos. Mas vamos voltar um pouquinho para o capítulo número 3. Isto não estava previsto, era o capítulo número 8, mas vamos voltar um pouquinho ali. Já temos falado sobre este tema, mas sempre é bom relembrar, porque sempre tem algo novo a palavra de Deus para as nossas vidas. O interessante é no capítulo 3, não vamos estar falando sobre tudo aquilo que aconteceu, mas sim, quando, a partir do versículo número 11, que diz o seguinte: e apegando-se o homem coxo a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles, no alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, ele respondeu ao povo: homens de Israel, por que vós maravilhais disto? Ou por que olhais seriamente para nós, como se por nosso próprio poder ou santidade fizéssemos este homem andar? O Deus de Abraão, e de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu Filho Jesus, a quem vós entregastes e negastes na presença de Pilatos, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós o negaste, santo, justo, e desejaste que fosse concedido um assassino. Aí então continua o apóstolo Pedro falando, levando esta mensagem de confronto para o povo. Uma ousadia
poderíamos dizer, invejável até, a ousadia que tinha o apóstolo Pedro para anunciar o Evangelho. Mas o interessante de tudo isto é que ele não toma aquela glória para ele. O porquê olhais seriamente para nós, como se por nosso próprio poder ou santidade fizéssemos este homem andar? A diferença nos nossos dias de hoje. Hoje pareceria ser que nós focamos mais no homem que no próprio Deus. Focamos mais no homem que no próprio Deus. Estão roubando a glória de Deus nestes dias. Dito isto, vamos então agora sim ao livro de Atos. Estamos no livro de Atos, agora no capítulo número 8. E Saulo consentiu na morte dele naquele dia. Houve uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns homens religiosos carregaram Estevão para o seu sepultamento e fizeram grande lamentação sobre ele. Saulo desvastava a igreja, entrando em cada casa e arrastando homens e mulheres, e entregava-os na prisão. Isto parece algo terrível, não é? Isto é algo, sim, lamentável, de ver um homem totalmente possuído por um espírito religioso. Esse era o problema do apóstolo Paulo, aqui no caso aqui de Saulo, logo apóstolo Paulo. Bom dia, nosso irmão Janderson, que Deus abençoe poderosamente sua vida. Hoje é sexta-feira, já estamos entrando já no período de descanso, final de semana, poder estar junto com a família ali. Nosso irmão Janderson passa toda a semana praticamente na estrada. Deus abençoe poderosamente sua vida e a sua família. Então, amados, a palavra de Deus diz que Saulo desvastava a igreja, entrando em cada casa e arrastando homens e mulheres, e entregava-os na prisão. Isso era o que fazia Saulo, depois conhecido como o apóstolo Paulo. Um homem que, se nós olhar assim à simples vista, diríamos que ele não teria esperança alguma. Por a maneira que ele andava atuando, pela maneira como ele estava fazendo as coisas. Então, diríamos que ele não teria esperança alguma. Possuído por um espírito religioso. Possuído por um espírito religioso. Agora, Saulo perseguia a igreja. Ia de casa em casa, buscando aos discípulos do Senhor, e os prendia, levava para a prisão. A raiz desta perseguição também, a igreja se dispersou. E a palavra de Deus vai nos dizer que os que andavam dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Iam por toda parte pregando a palavra. Eram perseguidos. Tiveram que abandonarem suas casas, suas famílias, seus parentes e saírem da cidade. Saírem, no caso, de Jerusalém. Foram para a Judéia, foram para a Samaria. Saíram, mas não deixaram jamais de falar da palavra de Deus. É incrível porque logo o próprio apóstolo Paulo,
vai escrever lá em Romanos: quem nos poderá separar do amor de Cristo? Veja o homem, o perseguidor, o que ele escreveu logo. Será espada, será perseguição. Algo que ele tinha experiência em perseguir aos cristãos. Essa tinha sido a vida anterior do apóstolo Paulo. Porém, o poder regenerador do sangue de Jesus sobre a vida do apóstolo Paulo fez dele um novo homem. Um novo homem. Ele é como aquela profecia de Ezequiel lá no capítulo número 47. O apóstolo Paulo, ele provou a presença do Senhor sobre sua vida. Primeiro as águas molharam os seus tornozelos. Foi aquele encontro que ele teve com o Senhor Jesus. Teve um encontro com o Senhor Jesus. Ali o Senhor vai transformar a vida do apóstolo Paulo. Aquele homem que era simplesmente um religioso, ele vai passar e entender agora quem é realmente Jesus Cristo. Ele vai passar a ter uma experiência pessoal, única com o Senhor. O encontro dele com o Senhor não vai ser muito agradável, não. Ele estava disposto a perseguir a igreja, arrumou cartas, autorizações, dinheiro, talvez se fosse nos dias de hoje, até ajuda de custo, para ir perseguir cristãos, apedrejá-los, matá-los, levá-los presos, torturá-los até que negassem a Jesus. Essa era a missão, era o zelo do apóstolo Paulo pela a sua religião. Agora, o que faríamos nós no meio de uma perseguição? Às vezes eu me pergunto, e às vezes ouvimos alguns louvores que falam sobre a perseguição, sobre a boca do leão, e sei lá quantas coisas mais. Mas uma coisa é falar, é comentar, e outra é viver essa experiência que não deve ser absolutamente nada bom. Você viu agora, por exemplo, esta guerra de Israel com Hamas. Ali se diz que mataram crianças, alguns torturaram as crianças na frente dos seus pais, cortando as mãos, cortando os pés. Mulheres grávidas abriram elas e tiraram a criança que estava ali dentro. Esses horrores aconteceram. Que também aconteceram, não podemos deixar de falar isto, durante as cruzadas. Durante as cruzadas, na Idade Média, abriam a barriga de homens e mulheres, não interessava se estava grávida, porque os cruzados acreditavam que os judeus, para não entregar o ouro, as moedas de ouro, eles estragavam aquelas moedas. Até onde chega a maldade, a cobiça do ser humano. A falta de sentimento, de empatia, de amor pelo nosso próximo. E nós hoje estamos aqui falando de Paulo, falando disto, mas não podemos esquecer de uma perseguição silenciosa, muito silenciosa, daqueles também que estão estabelecidos dentro das nossas igrejas, dentro das nossas congregações,
dentro das nossas congregações, que são, assim como o apóstolo Paulo, religiosos, porém não convertidos, como Saulo, perdão, se falar senão eu vou trazer uma confusão aqui. O antigo, antes da conversão, antes de que ele fosse chamado o apóstolo Paulo. Assim como ele, muitos são religiosos e têm atuado uma certa perseguição dentro da igreja. Tem pessoas que, assim como o apóstolo Paulo, ou Saulo, invadia ou invadem ainda, nos dias de hoje, as casas. Invadem as casas. Perseguindo a quem? Aos seus próprios irmãos em Cristo Jesus. Vão difamando, vão falando mal, vão fazendo aquela fofoca, vamos dizer assim, que não leva absolutamente a nada. Aqueles que estão ali dentro da igreja estão perseguindo aos seus próprios irmãos, que estão ali junto com eles, que estão orando e intercedendo por eles ali. E meu amado e querido irmão, se talvez, lamentavelmente digo isto, você forma parte desse grupo de pessoas que vão de casa em casa difamando pastor, difamando o diácono, difamando os próprios irmãos que ali congregam na igreja. Isso é lamentável. Você ainda não se converteu ao Senhor. Ainda não teve a sua mente renovada. Você se transformou num ser religioso que chega o domingo e está lá na igreja com sua Bíblia. Chega o domingo e você está lá na igreja cantando um louvor com as mãos para cima. Porém, ainda não se converteu ao Senhor. Não transformou a sua mente. Sua mente ainda não foi renovada pelo poder do sangue de Jesus. Romanos capítulo 12, verso número 2, nos fala da renovação da mente. E se temos a renovação na nossa mente, velhos hábitos necessitam urgentemente serem abandonados, deixados de lado. Como vou fazer isto? Reconhecendo primeiramente perante Deus aquilo que estou fazendo de errado. Meu querido amigo, porque a este não podemos chamar eles de irmãos. Nós temos o costume de chamar a todo mundo de irmão, porque está ali dentro da nossa congregação, junto conosco. Mas, meu amado, nem irmãos de criação são. Nem isso. Nem primos. Porque não se converteram. E assim, como o apóstolo Paulo, ou Saulo, andava de casa em casa, arrastando homens e mulheres, e os entregava à prisão. Assim também, nos nossos dias de hoje, tem homens e mulheres que andam de casa em casa, entregando à prisão da dúvida, da incredulidade, da difamação, da fofoca, da mentira, da crítica. São críticos da palavra de Deus quando eles próprios não conhecem a palavra de Deus. Ah, o pastor falou tal coisa.
mas aquilo que ele falou por ti. Isso é uma espécie satânica de perseguição para afastar as pessoas da verdadeira fé em Cristo. O próprio apóstolo Paulo, ele vai escrever lá em Efésios, capítulo número 6, sobre a armadura de Deus ou a luta entre o bem e o mal. Ele vai dizer que nós devemos de tomar a armadura e resistir firmes às astutas ciladas do diabo. As astutas ciladas do diabo. Cuidado, meu irmão, com que você permite que seja falado dentro do seu lar. Por homens, por mulheres que vêm até a sua casa, que vêm até ali, trazerem fofocas, dissensões, mentiras, falando mal. Quase sempre o alvo principal são os pastores, a esposa do pastor, os filhos do pastor, ou quando não, o louvor. Aqueles que estão louvando, aqueles que estão adorando a Deus. Satanás tem alvos específicos dentro da igreja. Ele não ataca aquele que não faz absolutamente nada. Ele não ataca. Mas ele vai usar os religiosos para atacar aqueles que estão trabalhando, que estão ministrando. Mas também que estão, isto é algo incrível, fenomenal, atacam aqueles que estão orando por eles mesmos. Isto é algo terrível, meu amado. Sabe, você falar do seu líder, seja ele de que for, seja um pastor, seja um diácono, seja quem for, de alguém que está orando, está intercedendo por você. Você parou para pensar isto? Parou para pensar isto? Existe sim essa perseguição. Além de toda a perseguição que existe hoje na mídia, mas essa perseguição interna, de dentro da igreja, onde tem se infiltrado seres que são religiosos, que não são convertidos ao Senhor, que não tiveram um encontro real e verdadeiro com o Senhor. Caíram no laço do passarinheiro. Caíram nas astutas ciladas de Satanás. Sabe, as ciladas do diabo, elas não são algo horrendo que você vai ver, não. Ele vai apresentar algo sempre bom para que você venha cair nessas ciladas. E depois que você cai na cilada, você fica morto, espiritualmente falando. Já não sente mais a presença de Deus. Já não se interessa mais pela palavra de Deus. Você até vai na igreja, mas está olhando para o relógio para ver que horas vai terminar o culto. Até vai congregar, mas vai lá porque primeiro vai dizer que vai buscar uma bênção. Então não está interessada nem no louvor, nem na palavra, mas sim na oração final. E vai passar lá na frente. E aquela própria pessoa que você difamou, aquela própria pessoa que você foi de casa em casa, levando mentiras, intrigas, é a que vai colocar a mão na sua cabeça e que vai orar por você. Isso chama-se hipocrisia. Você vai pedir oração para aquela pessoa da qual você tem falado dela. Isso é hipocrisia, com todas as letras e com H maiúsculo. Ai daqueles
Ai daqueles que fazem isto. Isto é algo triste, algo lamentável. Mas ainda há tempo. Ainda você está sobre esta terra. Ainda a graça de Deus está sobre esta terra. Ainda o Espírito Santo está sobre esta terra. Ainda tem tempo de arrependimento. Tem tempo de arrependimento. Que tal? Se você se enquadra dentro desse grupo de pessoas, como Saulo de Tarso, perseguidor da igreja, que entrava de casa em casa, e você hoje está fazendo o mesmo, entrando de casa em casa, difamando a igreja onde você congrega, criticando, murmurando. Meu amado, não seja um perseguidor, não seja ou não permita mais ser usado pelo diabo. Não permita mais que o diabo continue usando você. E deixe-me perguntar-lhe nesta manhã de sexta-feira. Deixe-me perguntar-lhe nesta manhã de sexta-feira. Como está a sua casa? Ah, está bem, pastor. Está mesmo. Você sente a plenitude de Cristo na sua vida? Você experimenta a vida abundante que o próprio Senhor Jesus promete na sua palavra? Você tem paz? Tem paz dentro do seu lar? Está tudo bem com seus filhos? Deixe de culpar os outros e volte-se para Cristo. Ainda tem tempo. Se viessem hoje pedir a sua alma, para onde ela iria? Pai eterno e Deus do céu, Senhor amado, eu quero louvar-te, quero exaltar teu nome, meu Deus, e quero agradecer-te, ó Pai, por ter chegado a mais um final de semana. Senhor, eu quero orar, interceder, Senhor, por aqueles, ó Pai, que têm se transformado em simples religiosos, mas que ainda não têm tido o encontro real e verdadeiro contigo, meu Pai. Senhor, vem, Senhor amado, dar uma nova visão para eles, ó Pai. Vem repreender, Senhor Deus, todas as astutas ciladas do diabo nas quais eles têm caído, meu Deus. Senhor, levanta essas pessoas, meu Pai, tirando, Senhor, toda a cegueira espiritual, dando-lhe, Senhor Deus, entendimento, compreensão da Tua palavra, meu Deus, levando-os, ó Senhor eterno, pelo caminho da justiça e da verdade. Senhor, que tenhamos um final de semana abençoado. Abençoa, Senhor Deus, as famílias. Que a Tua graça, que Teu amor, que a Tua bondade esteja sobre cada família, meu Pai. Senhor, guardando, protegendo, livrando de todo homem e de toda mulher perversa. Senhor, que possamos estar em comunhão com as nossas famílias, mas também com a Tua igreja, meu Deus. Declaramos um final de semana abençoado para todos nós, em nome de Jesus. Amém. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre suas vidas, desde agora e para sempre. Amém.